Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Bruno, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 235 da biografia de Santa Teresa de Jesus, escrita por William Thomas Walsh. Início da Reforma e primeira derrota. A notícia tornou-se pública e Ávila inteira se alvoroçou com ela. A Beata da Encarnação ia deixar o seu convento e formar outro. Como? Outro convento? Pois não havia bastantes em Ávila. E se ela tinha tão pouco dinheiro como parecia, as freiras teriam de ser sustentadas pela cidade. Quem era ela para se elevar acima de toda a gente? Pois não havia boas freiras na Encarnação? E até santas? Onde quer que se reunisse gente, nas casas, nos mercados, por todas as ruas, a coisa era falada. Abre aspas. Tenho ouvido falar, ultimamente, de Dona Teresa de Arrumada? Assim, diz o padre Ribeira, o demônio, adivinhando alguma coisa do mal que a reforma lhe faria a ele e a sua obra, correu à cidade, desencadeando uma grande borrasca. Fecha aspas. Teresa e Guiomar foram submetidas a uma perseguição sem quartel. Troças cruéis e ditos sarcásticos as perseguiam quando saíam à rua. Gargalhadas de desprezo lhe seguiam os passos. Dona Teresa era freira. Deixasse-se estar no seu convento, rezando as suas orações. Dona Guiomar era viúva e mãe, pois que olhasse pela sua casa e deixasse de se meter em coisas que não eram da sua alçada. Abre aspas. O fato é que, na cidade, entre as pessoas de oração, e mesmo entre todas, quase não havia uma que então não fosse contra nós e não tivesse tudo por grandíssimo disparate. Fecha aspas. Essa é a frase de Santa Teresa, né, na sua autobiografia. Teresa sentia-o mais pela sua amiga que por si mesma. Guiomar tinha de aparecer. Ela estava recolhida no convento. Guiomar era uma santa mulher. Ela, dizia a sua humildade, era uma orgulhosa, presunçosa, metediça, e eles tinham razão em falar assim. Guiomar tinha que depender da sua razão e consciência. Teresa tinha revelações a encorajá-la. Abre aspas para Santa Teresa. Estando eu assim muito aflita, encomendando-me a Deus, começou Sua Majestade a consolar-me e a animar-me. Disse-me que por aqui veria o que tinham passado os santos fundadores das ordens religiosas. Muito maiores perseguições do que eu podia imaginar me faltavam ainda passar, mas que não tivesse medo. Acrescentava, de vez em quando, algumas palavras destinadas à minha companheira. E era admirável ver como logo ficávamos consoladas e com ânimo para resistir a todos. Fecha aspas. Então, Deus estava consolando a Dona Guiomar, né? Por meio, né, de Santa Teresa, para as duas continuarem, então,
o projeto, né? Havia quem dissesse que a freira tinha alguma desculpa porque o provincial aprovara o seu disparatado plano. Mas nenhuma desculpa havia para a leiga, e todos fugiam dela como se tivesse uma doença. As coisas chegaram a um ponto tal que, indo ela confessar-se na manhã de Natal de 1560, o padre, abre aspas, um confessor que eu conheço bem, fecha aspas, diz Ribeira, que é o primeiro biógrafo, né, que conheceu Santa Teresa e toda essa Ávila, né, de Santa Teresa. Então, um confessor que eu conheço bem, lhe recusou a absolvição se ela não prometesse primeiro abandonar o projeto do novo convento e assim pôr termo ao escândalo que causara. Olha só o que o confessor exigiu de Dona Guiomar, né? Guiomar veio à Encarnação para celebrar um conselho de guerra com a amiga. Decidiram apelar para os dominicanos antes de desistir da luta. O seu primeiro impulso, segundo Ribeira, que acrescenta que o soube diretamente da própria Teresa, foi chamar os jesuítas em seu auxílio. Mas, como estes eram novos na cidade e muito pobres, abre aspas, e precisavam do favor e do amor de todos, fecha aspas, Dona Guiomar, que muito os estimava e não desejava ver a sua obra desfeita por causa dela, lembrou que se recorresse a Frei Pedro Ibáñez, prior de Santo Tomás, que tinha ouvido Teresa em confissão e dela tinha feito uma exposição favorável. Foram as duas procurá-lo. Guiomar falou primeiro, expondo-lhe o conjunto da situação, esclarecendo que a sua pequena fortuna bastaria para impedir que o projetado convento fosse um peso para os habitantes de Ávila. Pediu-lhe que as ajudasse, abre aspas, porque era o maior letrado que havia então no lugar, escreve Teresa, e poucos o excediam na sua ordem, fecha aspas. Em seguida, abre aspas, também eu lhe disse tudo o que tencionávamos fazer e algumas das causas que nos moviam. Não lhe toquei em revelação alguma, apenas disse as razões naturais que me moviam, pois não queria que nos desse o parecer senão de acordo com estas razões naturais, fecha aspas, não razões sobrenaturais, né? Ouviu ele com grande delicadeza e paciência e no fim disse que ia pensar no assunto e daria o seu parecer dentro de 8 dias. Estariam elas decididas a seguir o que fosse que ele lhes dissesse? Abre aspas. Respondi-lhe que sim, acrescenta Teresa, numa frase muito feminina. Mas, respondi-lhe que sim, mas, ainda que eu afirmasse, e penso que eu cumpriria, nunca perdi a certeza de que o mosteiro se havia de fundar. Minha companheira tinha mais fé. Nunca se resolveria a deixar o projeto por coisa alguma que lhe dissessem. Fecha aspas. Nenhuma delas sabia que Frei Ibáñez tinha já decidido, enquanto as escutava, que deviam pôr de parte o seu plano, embora, como bom servo de Deus, ele desejasse rezar pelo assunto antes de se fixar numa conclusão. Enquanto ele pensava nisto, constou que tinha sido pedido o seu auxílio e começaram a aconselhá-lo a não dar o seu acordo à inovação. Diz-nos Teresa que um certo cavaleiro, teria sido Salcedo, se encarregou de escrever uma carta aconselhando-o abre aspas, que visse bem o que fazia e não
nos ajudasse, fecha aspas, expressão de Teresa, né? Depois de o prior dominicano ter considerado a matéria, rezando durante 8 dias, mudou de opinião e aprovou inteiramente o projeto, sem querer saber do que Ávila pensava. Aconselhou Teresa a ir para a frente o mais depressa que pudesse e a confiar em Deus, embora o rendimento fosse insuficiente, e que, se os outros se lhe opusessem, os mandasse ir ter com ele, e ele lhes daria boas razões. As duas mulheres ficaram muito contentes, especialmente quando souberam que, abre aspas, algumas pessoas santas, que antes nos eram contrárias, já estavam mais aplacadas, e algumas nos ajudavam, fecha aspas. Uma delas era o Cavaleiro Santo. O próprio mestre Gaspar Daza, que era, no dizer de Teresa, abre aspas, para toda a cidade espelho de virtude, fecha aspas, declarou que aquilo era obra de Deus. E assim as duas puseram os seus planos em caminho de execução. Dona Guiomar tinha encontrado uma pequena casa, numa boa zona a norte da cidade, no bairro chamado de São Roque, que não era longe da sua residência. Era muito pequena. Ninguém senão Teresa a achou suficientemente espaçosa para um convento. No entanto, era tudo o que seus escassos meios permitiam. E Teresa, num momento de hesitação, ouviu o Senhor dizer, abre aspas, que entrasse de qualquer modo e depois veria o que Sua Majestade havia de fazer, fecha aspas. Concluíram-se as negociações para a compra. Agora nada faltava senão assinar a escritura. Foi o momento escolhido pelo provincial das Carmelitas para retirar subitamente a autorização. Tinha cedido a uma tempestade de indignação que varrera a Encarnação quando as monjas vieram a ter conhecimento de que Teresa pensava efetivamente abandoná-las e fundar outro convento. Abre aspas, estava muito mal vista em meu mosteiro por querer fazer casa de mais estreita clausura. Diziam que as estavam ofendendo, que ali podiam também servir a Deus, pois havia outras melhores do que eu. Não tinha amor ao meu convento, melhor seria procurar renda para ele do que para outra obra. Fecha aspas. Algumas queriam-na meter na cela escura em que por vezes se fazia voltar ao bom caminho as monjas recalcitrantes. O padre provincial entendeu que era urgente pôr fim ao escândalo. A sua intervenção foi contraproducente. Pareceu dar prova e confirmação ao prior que se tinha dito da beata, e as línguas trabalharam com mais furor que nunca. Cheia de tristeza, mas consciente de que fizera tudo o que lhe fora possível, e nem por um momento duvidando de que, de algum modo e em algum tempo, o Senhor descobriria um caminho para o que prometera, Teresa ficou na sua cela, esperando o próximo golpe. Não levou este muito tempo a chegar. Foi uma carta do padre Baltazar Álvares. Vamos ver aqui a citação de Santa Teresa. O que me fez sofrer muito foi que, uma vez, o meu confessor, como se eu houvesse dado algum passo contra sua vontade, me escreveu a que me convencesse de que tudo era sonho e me emendasse para o futuro. Não quisesse inventar novidades e não falasse mais em fundação, pois bem via o escândalo que resultara. E acrescentou outras coisas que muito me magoaram. Devia o Senhor querer que também daquela parte, que mais me havia de doer, não deixasse de me advir trabalho. Estando no meio de tantas perseguições, quando me parecia que dele havia de receber consolo, deu-me isto mais pena
que tudo junto. Entrei a imaginar que talvez por minha causa e culpa, se houvesse ofendido a Deus, e, se as visões não passavam de mera ilusão, engano, era também toda a minha oração, andando eu, portanto, muito enganada e em mau caminho. O Senhor, porém, que nunca me faltou, disse-me então não haver motivo para me afligir, visto que, no referido negócio, longe de haver eu ofendido a Deus, muito lhe agradara e servira. Devia, contudo, conforme ordenara o meu confessor, recolher-me ao silêncio por enquanto, até ser oportuno tornar a cuidar da projetada obra. Tão consolada e contente fiquei que me parecia reduzir-se a nada toda a perseguição desencadeada contra mim. Que é que levara o jovem confessor jesuíta a mudar tão subitamente de opinião? Teresa descreve claramente a situação, abre aspas. O que me confessava tinha superior, e os da companhia têm em extremo essa virtude de não se moverem senão de acordo com a vontade de seus maiores. Fecha aspas. Então, Companhia de Jesus, né? Muito do que se refere ao padre Álvares, não só nesta ocasião, mas em todas as suas bem-intencionadas tergiversações passadas, se torna claro quando sabemos quem era o seu superior. O reitor do Colégio de Santil, até 1558, tinha sido o padre Dionísio Vasques, que por muitos anos foi uma preocupação, não só para o padre Álvares, mas para toda a Companhia de Jesus. Como os beneditinos, os franciscanos, os dominicanos e todas as outras ordens, os jesuítas tinham descoberto a lei geral de que, nas organizações de seres humanos, ao primeiro êxito se segue uma reação. A sua grande popularidade trouxera um aumento de número e o prestígio e a influência de que gozavam atraíra-lhes, juntamente com muitos desejáveis, alguns poucos, cujo zelo apostólico continha alguma mistura mais baixa de egoísmo e ambição. Alguns destes formaram uma pequena, mas poderosa facção que tentou mudar o plano de Santo Inácio e fazer da companhia algo de puramente espanhol. As tendências césaropapistas de Filipe II pareceram oferecer uma oportunidade que eles se apressaram a aproveitar. E por alguns anos, estes descontentes, malcontentos, como começaram a ser conhecidos, andaram a intrigar em Madrid e em Roma para converter a companhia em instrumento da política real espanhola, certamente esperando dominar esta a coberto do rei. É evidente que, se eles tivessem triunfado, a missão de Inácio teria acabado ignominiosamente. A Polônia e a Baviera não teriam regressado à Igreja. A universal obra missionária e educativa da companhia teria sido impossível. Afortunadamente, a trama foi descoberta durante o governo do grande geral Aquaviva, e após um tremendo conflito que terminou pela triunfante definição da companhia como um todo pelo Papa Clemente VIII, foi restabelecida a harmonia nas suas fileiras para a expulsão dos malcontentos. Só lembrando aqui que o Clemente VIII era aquele Papa que foi dirigido, né, por São Felipe Neri, era amigo pessoal de São Felipe Neri. Né? Não eram mais que 27, 25 dos quais se descobriu que eram de origem judaica ou mourisca, sendo judeus todos os cabecilhas. Aqui tem uma nota dizendo assim: para a história dos malcontentos,
ver aqui a História da Companhia, de Astran, volume 3, páginas 55 seguintes, e ainda Campbell, The Jesuits, volume 1, páginas 197 seguintes. Ainda hoje, um candidato de origem judaica tem que obter dispensa papal para ser admitido na companhia. Até hoje é o hoje do William Thomas Walsh, né, que é na primeira metade do século XX. Né? Santo Inácio, voltando ao texto, Santo Inácio não tinha preconceito sobre isto. Polanco, o judeu que tivera por secretário, fora a única pessoa que lhe assistira à morte. E o seu amigo Laínez, que lhe sucedeu como geral dos jesuítas, depois de ter combatido eloquentemente pela reforma em Trento, era descendente de judeus, embora de família que já contava várias gerações católicas, e exemplificou as mais nobres qualidades do outrora povo escolhido, que dera ao mundo uma mãe e um redentor. Desgraçadamente, era diferente o espírito que animava alguns dos cristãos novos, que durante o seu governo foram recebidos. O sobrinho de Polanco era um dos descontentes que causaram tal perturbação que, desde essa altura, entre os jesuítas, só se aceitam pessoas de origem judaica quando os seus princípios católicos tenham sido plenamente provados e verificados. Ora, o padre Dionísio Vasquez não era só um dos malcontentos, era o seu gênio inspirador. Nos seus primeiros tempos de jesuíta, tinha dado grandes esperanças. Chegara a ser confessor de São Francisco de Borja. No entanto, num relatório enviado a Roma pelo padre Marcelino Vaz, é dado como homem reservado e sombrio, egocentrista e orgulhoso, que só se dava com muito poucas pessoas e só gente importante, que fosse de presumir, lhe pudesse servir. Fixava-se muito nas suas opiniões, que muitas vezes eram estranhas e mal fundamentadas. Era sujeito a acessos de melancolia, durante os quais era extremamente severo, se não injusto, para com seus subordinados. Tinha também o mau costume, fatal para a disciplina, de mostrar preferências, ou seja, de ter favoritos. Mas facilmente se entende agora a maneira como o padre Álvares tratou a irmã Teresa. De qualquer modo, é difícil censurá-lo por ter retirado o seu consentimento, quando o mesmo fizera o seu próprio superior. E a sua dureza e desconfiança, tão alheias a uma natureza tão humilde, caritativa e desprezadora de si mesma, embora reservada, eram impostas pelo padre Vasquez, superior, né? Não que ele não fosse capaz, por sua própria conta, de tratar das almas com aspereza, pondo-as à prova. Certa vez, estando ausente de Ávila e tendo recebido de Teresa uma carta pedindo urgentemente o seu parecer, ele escreveu imediatamente a sua resposta, mas acrescentou na parte de fora do sobrescrito uma indicação para não a abrir antes de um mês. Mas era esta a aspereza que ela desejava, e por ela o estimava ainda mais, pois, nas suas visões, recebera de Deus a garantia de que ele era instrumento do bem. Abre aspas. Aqui me ensinou o Senhor o grandíssimo bem que é padecer por ele trabalhos e perseguições. Vi em minha alma tal aumento de amor de Deus e de muitas outras coisas que ficava admirada. Daí vem que não posso deixar de desejar trabalhos. Eu vou parar aqui a leitura. Exatamente no topo da página 244, porque esse capítulo ainda vai durar algum tempo, para comentar então a leitura até a esse ponto, né? Então,
a primeira coisa é, enfim, as fofoqueiras de Ávila, né? Ou os fofoqueiros e as fofoqueiras de Ávila. Né? Então, nós imaginamos aqui, né, uma cidade, né, renascentista, pequena, né, em que todo mundo sabia a vida de todo mundo, como ocorre em cidades pequenas, né? E como era uma comunidade católica, profundamente católica, todo mundo se preocupava com as igrejas, os mosteiros, né? Eles viam, né, os monges, eles conheciam os monges, eles iam nas missas dos mosteiros, eles conheciam os mosteiros internamente, porque muitos tinham filhos lá, né? Então, a vida dessa cidade, por exatamente ser católica, né, girava em torno dessas instituições, né? Como a vida de toda a civilização católica sempre girou em torno dessas instituições, né? Ao católico, até digamos assim, no Brasil, na primeira metade, por exemplo, do século XX, a vida girava em torno dos mosteiros, das ordens, né, da paróquia. Todo mundo sabia da vida do padre, da vida dos monges, né? Todo mundo ia confessar nos mosteiros, conheciam, né, pessoalmente essas pessoas, né? Os mosteiros sempre tiveram um grande papel, né, na mentalidade católica do mundo, né? E uma das coisas mais terríveis, eu já falei algum momento aqui para vocês, né, da crise da igreja, foi a destruição das ordens monásticas, né? Simplesmente assim. Elas foram destruídas. Algumas foram perseguidas, inclusive, pelos papas modernistas, né? Algumas delas foram terminadas, né? Outras deixadas à míngua, e o povo perdeu essa fortaleza do mosteiro, né? Lembra, os monges, eles sempre significaram uma reserva imensa de oração que eles levantavam todos os dias, todas as horas litúrgicas para Deus, para nos ajudar, né? Ajudar os fiéis a não perder a fé, a se manter na disciplina da igreja. Então, essa foi sempre uma força, um exército de homens e mulheres, né, cuja vida era simplesmente oração, né? E quantas vezes, né, essas orações não causaram ternura no Sagrado Coração de Jesus, né? E não nos ajudaram ao longo dos tempos, né, a nos manter na igreja e a conseguir a nossa própria salvação, né? Então era muito comum, né, essa preocupação com os mosteiros, o que estava havendo, o que está havendo no mosteiro. Estão falando que tem uma santa lá no mosteiro da Encarnação. Estão falando que ela, enfim, faz isso ou aquilo, que recebe, enfim, né? Que entra em êxtase, que recebe isso ou aquilo. Por quê? Porque as colegas, as freiras do mosteiro de Encarnação, ou mesmo as meninas que ficavam lá se educando, elas estavam cientes do que estava acontecendo ali dentro, né? Estavam vendo Santa Teresa lá, estava vendo, enfim,
talvez até presenciando esses êxtases, né? Essas levitações de Santa Teresa, enfim. E a gente pode imaginar como essa notícia correu mesmo na cidade, né? Que Santa Teresa estava planejando a fundação de um novo mosteiro, né? De uma regra mais estrita. E aí nós também podemos imaginar, né? O tipo de fofoca, né? O tipo de fofoca que correu pela cidade, né? Enfim, isso é do ser humano, né? E podemos imaginar também, né, que muitos de Ávila eram admiradores do Mosteiro da Encarnação, eram admiradores das freiras lá, viviam em torno delas. Então pareceu como uma traição a essas pessoas o fato da santa que estava lá querer sair de lá e fundar outro mosteiro, né? E coitado da dona Guiomar, né? A dona Guiomar levou toda a culpa, né? Tá certo? Dona Guiomar que não tinha a proteção do mosteiro, né? Ela é uma viúva com certos bens, queria colocar os bens para ajudar a Santa Teresa, né? Então isso da parte externa, né? Nós entendemos isso, né? Eu sou de cidade interior, eu sei o que é fofoca de cidade interior, né? Quem não é de cidade interior não entende isso, mas eu entendo, né? Enfim, essa vida. E aqui nós vemos também o Thomas Walsh, né? Nos contando o que estava ocorrendo por dentro, pelo lado dos poderosos, pelo lado dos que poderiam evitar ou parar os projetos de Santa Teresa, né? Digamos assim, os golpes de alto escalão que estavam sendo dados, né? Contra o projeto de Santa Teresa, não por causa do projeto de Santa Teresa, mas por causa de interesses escusos, mais elevados, né? Nós vimos aqui a questão da ordem dos jesuítas, né? A questão... Veja, gente, a Companhia de Jesus tinha poucos anos de fundação e já havia essa movimentação, né? Os homens são realmente miseráveis, né? Nós somos todos muito miseráveis, né? Então, Santo Inácio, ainda vivo, né? Teve que conviver com isso, né? Dentro da sua ordem, né? Tá certo? E assim é com todas as ordens, né? As ordens são fundadas, mas a quantidade de coisa pelas quais elas passam, né? Bom, agora não passa mais porque agora foram praticamente destruídos, né? Não que as ordens não existam mais, né? Elas não têm mais nada de ordem religiosa, né? Hoje é uma congregação de pessoas, todas modernistas, todas sem fibra, sem fé, né? Que estão lá dentro, né? Mas todas as ordens passam por essas coisas, né? Na sua história, né? Enfim. E o terceiro lado é o lado de Santa Teresa, né? Dona Guiomar, coitada, estava sofrendo, né? Mas Santa Teresa estava sendo consolada, né? E ela estava sendo consolada por Deus, em causa primeira, por nosso Senhor Jesus Cristo, e que dizia a ela o seguinte: calma, vamos fundar esse negócio aí, pode ficar tranquila, fica quietinha aí, obedeça ao seu confessor, que, como se ele dissesse a ela, né? Eu vou movimentar as causas segundas para que esse projeto seja implementado, né? Então, e claro, todos os sofrimentos que isso causou
né, na Irmã Teresa de Arrumada, né? Certo? Bom, agora eu queria ouvir os comentários, se houverem, de vocês. Oi, professor. Oi, Márcio. É fantástico, né? Essa dona Guiomar, ela tá... Tô ficando fã dela, hein? Muito, muito boa. Dona Guiomar é danada. Não é? Pra ver aí o protagonismo aí dos leigos, né? Quando bem inspirados, bem dirigidos, né? Leigos verdadeiramente piedosos, com discernimento, eles são um grande auxílio à igreja, né? Da mesma forma também que nós vimos aí vários clérigos aí que se tornaram um verdadeiro instrumento do capiroto, né? Isso mesmo, isso mesmo. É o que o pessoal tem que ver também, né? Tem gente que acha que padre não falha, padre com aquela infalibilidade sacerdotal, nem é papal mais, né? A gente tem que lembrar das pessoas aqui, o Lutero era padre, vários heresiarcas eram bispos, né? O Jansenio era bispo, né? O Ario era padre. Pois é, pensar que o quarto foi até bispo também. Bom, mas para a gente ver, né? E vários deles tendo essas atitudes, né? E parece aí que no século XVI tinha uma certa tendência a ter igrejas nacionais aí, que foi o César o Papismo. O César o Papismo, né? Como? O César o Papismo. Que era exatamente essa, Igreja Nacional, né? Isso, exatamente. Sob a regência do próprio rei, né? Isso aí é uma coisa que ficou um bocado de tempo aí, né? Até no século Nossa senhora, isso aí é uma coisa assim, sempre foi, né? O ideal dos reis, né? Dos comandantes, né? Só Henrique VIII que conseguiu isso. Conseguiu, né? E institucionalmente, né? A França também conseguiu, mas extra institucionalmente, né? No Avignon, né? No Avignon ela comandou a igreja, né? Pois é, já é coisa bem mais antiga, né? A igreja vai dando sintomas, né, daquilo que vai acontecer mais tarde, né? Os proto-problemáticos aí, né? Tem também os criptos, né? Os criptojotas aí. Eles vão. Isso nunca acaba na igreja, né, Márcio? É uma coisa incrível, né? Sempre há um ressurgimento desse impulso de nacionalizar a igreja. Isso, exatamente. De infiltrar gente que não deveria estar lá, né? No caso aí, os cristãos novos, né? Os criptos, né? Eu gosto de falar. Como nós temos também, mesmo entre vários nossos aqui na igreja, né? Tem os criptoliberais, os criptosocialistas. Tem gente que fez o L e tá lá. Idosíssimo lá, né? Na nossa missa lá. E hoje, se você me permite, Márcio, hoje a igreja foi tomada não por um governo nacional, mas pelos globalistas. Sim, governo internacional. Governo internacional. Supranacional. Hoje ela é subjugada desse status, né? Enfim. Exatamente. Eles promoveram, expandiram a coisa na verdade, como dizem os escritores mais ácidos sobre o negócio, né? Colocaram, na verdade, sob o governo de uma outra nação, né? Aquela nação J, né? Que é supranacional porque ela é meio cigana, né? Ela não reconhece fronteiras, aquela bobagem de cidadão do mundo, sem fronteiras. Pois é, e você imagina que isso é como é sutil o demônio, né? Porque a igreja, sendo católica, ela é de fato universal. Sim. E ele usa isso justamente para acabar com as nacionalidades e subjugar a igreja. Sim, e colocar a igreja sobre as leis do noadismo. O capiroto não é brincadeira, não. Não é mesmo, viu, professor? Mas eu achei muito interessante tudo isso aí. A gente vai vendo e vai colocando nos nossos tempos aqui também, né? Muitas coisas semelhantes, mas eu assim, gostei demais desse protagonismo aí dos leigos nessa e desses fofoqueiros, igual o senhor falou, né?
aquela coisa, tem aqueles ditados, né? O povo aumenta, mas não inventa. E daí vem outro, né? Que quem conta um conto aumenta um ponto. Ah. Não faço ideia o que deve ter sido pois depois no final da rede de fofocas, o que está acontecendo, né? Pois. Tereza já devia estar andando sobre as águas. Dançando com o capiroto, sei lá o que eles podiam estar falando também, né? Que isso é uma coisa muito, muito perigosa mesmo, essas comunicações ruins. E assim como tem também essas comunicações exageradas aí que acabam distorcendo, tem aquelas comunicações também pelas metades. Eu não sei se é um fenômeno. E quando eu saí da minha terra, eu era pequenininho ainda, tinha 8 anos. Mas, assim, às vezes eu acho que é um fenômeno meio, não sei se é daqui, se é do Brasil, sei lá de onde é que é. As pessoas, às vezes, elas falam as coisas pelas metades e ficam trocando olhares com quem diz, adivinha o resto da frase. Isso tem muito. Parágrafo. Isso tem muito. Não, tem muito. Tem muito isso no interior. É no Brasil todo? É no Brasil todo. No Brasil todo. Mas é uma coisa demente isso, que a gente vai falar com as pessoas e assim, eu sou meio chato, porque eu gosto de deixar tudo bem esclarecido. É mau hábito da gente de querer dar aula, de deixar a coisa clara, límpida, né, e sem dúvida. Isso pro fofoqueiro você é um chato pro fofoqueiro. Sim. Porque o fofoqueiro quer deixar coisas subentendidas. De trocar olhares. Você entendeu, né? Não entendi. Me explica isso direitinho. Não, elas não vão. Não consigo ler pensamentos, não. Me fala isso com clareza, por favor. É uma coisa que eu tava pensando hoje, assim, e as pessoas, assim, distorcem as comunicações, não falam direito, e às vezes a coisa poderia andar melhor se houvesse uma comunicação mais clara e objetiva, né? Às vezes, uma vez eu tava com um colega meu, estrangeiro, aguardando o coordenador chegar numa reunião, perguntei pra ele assim, você não tem, às vezes, a nítida sensação, isso anos atrás, que quando você está lidando com brasileiro, você está lidando ou com um retardado ou com um demente. Não, na hora que ele abriu a boca para responder, chega o coordenador e ele não falou. Mas eu pagava uns R$100 hoje em dia para ouvir a resposta dele. Porque o jeito de comunicar nosso aqui é uma insânia. Quer dizer, além das distorções completas de realidade, pessoas parecem que ficam vivendo num mundo onírico, ou então um universo paralelo psicodélico, ainda tem essa coisa de expressar-se mal, né? E o fofoqueiro acaba também fazendo a parte dele nesse campo aí. Bom, mas era só isso, pessoal. Muito obrigado aqui. Desculpa pela divagação. Muito bom. A gente tem essa descrição do Thomas Walsh é muito boa, desse ambiente em Ávila, né? Que a gente pode muito bem imaginar, quer dizer, quem tem experiência de cidade interior pode muito bem imaginar a sequência, né? Quer dizer, uma comunidade católica cheia de convento, mosteiro na cidade, todas iam lá, conversavam, etc. E começou a fofoca, né? Veja que essa fofoca tinha como mote um assunto interessante, né? Não são fofocas mais como existem as de hoje, né? Mas enfim, uma outra descrição muito interessante de fofocas na cidade, agora na França, né? Foi a descrição, agora eu esqueci o autor, daquele livro Canção de Bernadette, que ele descreve a fofoca na cidade a respeito de Santa Bernadette e das visões que ela tinha. Então, ele descreve, inclusive, encontros no bar, no principal bar da cidade, que era uma cidadezinha, um ovinho, né? Lourdes era um ovinho, né? Na época, longe da capital, enfim. Mas aquelas pessoas, já agora não mais católicas, os livres pensadores do século XIX, discutindo sobre as aparições de Nossa Senhora. E a gente percebe a fofoca correndo solta na cidade. É um livro
muito interessante, porque eu suspeito que eu já li algum trecho desse livro para vocês em algum lugar. Não lembro mais, porque já estou velho. Mas ele descreve muito bem também esse ambiente da cidade de Lourdes, naqueles idos do século. Franz Werfel, isso. A Ana está nos informando o autor do livro, né? E esse autor, ele tem o cuidado de nos contar como é que a cidade não católica, materialista, em meados do século XIX, que foi um século terrível em termos de multidões deixando a fé católica, né? É o século da tal ciência, né? Da ciência, né? Que, enfim, como é que essa turma via os fenômenos sobrenaturais, né? Como é que eles discutiam no boteco, como é que os livres pensadores da cidade, né? O médico, o promotor, as grandes autoridades da cidade viam essas aparições, né? Puras fofocas, né? Fofoca em cima de fofoca. Quer dizer, um outro povo, uma outra formação cultural, francesa agora, né? Agora nós estamos vendo aqui o espanhol, que é mais do nosso lado, né? Península Ibérica, né? Nós somos mais parecidos com ele, mas fofoca. O homem é fofoqueiro em todas as dimensões, né? Fofoca, né? Na história do Novo Testamento, né? A gente vê fofoca. Os fariseus espalhando fofoca sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Fofoca, né? Os fariseus eram os fofoqueiros, né? Tá certo? Então, inclusive, Nosso Senhor fala, né? Mas escuta, vocês estão falando de mim? Vocês não me ouviram sempre no templo? Vocês não estavam me ouvindo o que eu estava falando? Por que vocês estão fazendo essas fofocas aí? Isso Jesus não falou, né? Eu que estou falando. Né? Então, fofoca. O Felipe está falando aqui, ó, o fofoqueiro é um desgraçado mesmo, desprovido de graças. De novo, o Felipe, remédio, silêncio e recolhimento, evitar conversas inúteis. É isso, né? É isso. Enfim. Falar só sobre coisas edificantes e se não edificantes, pelo menos que você tenha certeza. Né? Nós somos fofoqueiros. E é uma parte, você vê o quanto que a fofoca faz mal. Né? No caso aqui, fez mal a uma santa. Né? Há duas santas, né? Há duas santas senhoras, né? A irmã Teresa e a dona Guiomar. Né? Enfim, veja que as coisas que ocorrem no mundo é um pouco a combinação dessas duas que estão representadas aqui, né? A fofoca no meio do povo e as articulações acima do povo, nas altas esferas, né? Contra um empreendimento que é de Deus. E nós vamos ver como é que Deus resolve isso. Né? Movendo as causas segundas. Né? Então, isso é um exemplo para nós. Né? Professor. Sim. Você tocou no assunto dos poderosos também, a gente vê o tanto que compete a eles, e eles têm essa responsabilidade, né, nos atos e missões de promover o bem e impedir o mal, né, que tantas vezes, somente nos dias de hoje, né, eles promovem o mal e impedem o bem. A gente fica lembrando das senhoras e esposas de condes, barões, marqueses lá do tempo do São Vicente de Paulo, né, que ajudavam a promover tanta coisa boa, né, e alcance de tantos, assim, poder ajudar, ver a dona Guiomar mesmo, aí já faz o possível, né, tendo o alcance dela para poder promover algo bom. E outro ponto também que eu estava me lembrando aqui
como é que a Santa Teresa estava gostando desse... E a gente vê aquela coisa que os santos dizem, né, que quando Deus não manda os sofrimentos, eles acham estranho, que eles se sentem meio que esquecidos de Deus, né? E o tanto que as adversidades, elas são, no geral, né, uma verdadeira mola que nos impulsiona para a virtude, né? E com esse impulso também nos impulsiona mais para próximo de Deus, né? E a gente vê também como que, às vezes, o nosso próprio ambiente aqui no Brasil ele não ajuda nesse ponto, porque nós não temos um inverno que devasta tudo. Nós não sabemos o que é uma guerra, apesar de ter lugares aí que tem tipo uma guerra de baixa intensidade, como certas regiões de certas cidades grandes aqui no país. Dificuldades geográficas, como por exemplo no Japão, tem terremotos, né, lugares desérticos, montanhas extremamente difíceis, como no Afeganistão. E isso ajuda também a esculpir o caráter do povo, não temos inverno rigoroso, não temos... Enfim. Exatamente, o que eu falo pro pessoal, esse pessoal nosso aqui só vai crescer em virtude, parece, o dia que tiver alguma guerra, uma devastação desse tipo, ou um inverno com pelo menos 2 meses de neve, ou 3. Né? E voltando ao assunto da conversa, o próprio Felipe é um grande exemplo do que ele prega ali, porque todas as conversas que eu tenho com ele são sempre muito agradáveis, ele é uma pessoa ótima, não rola fofoca entre nós, graças a Deus. Grande Felipe, Né, com saudade dele, um abração pra ele, era só isso, pessoal, obrigado. Pois é, a Maria Cristina está dizendo aqui, brasileiro é mole por isso. Pois é, o clima nos amolece, né? Existe um fator climático, né, nesse nosso jeito, né? Infelizmente, isso existe mesmo, né? Nós somos afetados por isso, né? Não só pelo clima ameno, mas como por esse clima nos oferecer certas coisas que não oferecem aos outros, né? Enfim, é tudo culpa do sentimentalismo. O Felipe tá no ponto certo aqui, ó. É isso mesmo. E a mulher tem mais tendência à maledicência. Isso aí de fato né? Porque é da natureza, né, da mulher. Essa aí é o defeito das virtudes da mulher. As mulheres têm virtudes específicas ligadas à maternidade, né? E a maledicência é um defeito desse conjunto de virtudes, né? Então, é isso, né? Enfim. E eu gosto de imaginar, né, essas pequenas cenas, né, que tem nesses livros. Assim, eu gosto de imaginar a agitação fofoqueira de Ávila, né, nesse momento. De construir as figuras na minha cabeça, né? Como é que elas se moviam, né? Mulher, segundo a Ginger, mulher. Mas é isso. Alguma outra observação, gente? Outro comentário? Então, nós estamos aqui então na página 244, no topo da página, que nós voltaremos na segunda, né? Hoje é sexta. Na segunda-feira, se Deus quiser, a página 244. Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. Amanhã é a festa da Nossa Senhora do Rosário, né? E se Deus quiser, voltaremos aqui na segunda-feira. Certo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Bruno, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.